Pesquisa Genial Quest, divulgada agora pela manhã, está quentinha, saiu do forno há pouco, mostra que a recuperação da popularidade do governo Lula, iniciada em julho após o tarifaço de Donald Trump, foi interrompida em setembro, mesmo com o julgamento de Bolsonaro. A desaprovação do governo segue em 51%. A aprovação da gestão do presidente também se manteve igual em relação ao levantamento do mês passado e está em 46%. Quando questionados sobre a reação frente ao tarifaço dos Estados Unidos, 64% dos entrevistados acreditam que o governo age de forma correta ao defender a soberania do Brasil, enquanto 26% discordam da postura do mandatário do país. Os indecisos ou os que não responderam à pergunta somam 10%. Eduardo, basicamente a aprovação e a desaprovação ficou ali no mesmo patamar da última pesquisa e aquela narrativa toda do governo de defesa da soberania colou com a maioria. Pois é, o que acontece é o seguinte, na minha modesta opinião, a pesquisa traz más notícias para os dois polos da política brasileira. Para o Lula, a pesquisa diz o seguinte, aqueles pontinhos que estava ganhando a mais por enfrentar a covardia do Trump, pararam. O Brasil, diz a pesquisa, continua achando uma indecência, 64%, mas os pontinhos pararam de subir. Então, se você não cuidar da economia, e aí pode-se ouvir inflação, não vai ter jeito, porque é a economia que pesa, né? A barriga que pesa. Então, o Lula vai ter que trabalhar mais. E quanto ao Bolsonaro, o fato de que a maioria reconhece que houve uma ação golpista e concorda com a punição dele, embora considere a pena alta, isso avisa para ele o seguinte, o que a Berta acabou de dizer, o Centrão está correndo de você, porque para o Centrão interessa o ano que vem. E se a população não está afim de perdoar, o Centrão não perdoa. Os caras não têm outro interesse, Júnior, que não seja a reeleição. Eu convido o ouvinte da Itatiaia a dar uma espiada no site da Câmara Federal, ver os nomes dos 53 deputados mineiros e pesquisar quantos. Eu já fiz essa pesquisa. 16 deles, Júnior, têm 4 mandatos ou mais, ou seja, estão há mais de 20 anos lá na Câmara. É isso que interessa para eles, reeleição. E você vai ver pelo sobrenome que alguns sucederam pai, avô, ou seja, a família está lá há 100 anos. A propósito, nesse outro projeto que tratamos há pouco, da blindagem, até ontem o relator, depois na última hora ele foi retirado, entrou o baiano Cláudio Cajado. Mas o relator era um gente bom, eu gosto dele, do Lafayette Andrada, cuja família está na política desde que o Brasil existe como república. Tem um tempo mesmo. Né? 200 anos. Rita, nessa pesquisa da Quest, agora cedo, basicamente, a avaliação do presidente se mantém a mesma e tem essa questão envolvendo o tarifaço também, que a pesquisa pergunta para os eleitores sobre isso. Olha, Júnior, na minha visão, o tarifaço, ele serviu como uma cortina de fumaça e o governo soube usar o tarifaço a seu favor, né, nessa questão de defesa da soberania, etc. e tal. Mas não entregou em paralelo nada daquilo que resolve os nossos problemas estruturais. O que resolve os nossos problemas estruturais? O equilíbrio fiscal. Então, o que nós estamos vendo que na falta do equilíbrio, a Selic vai ser mantida hoje. Nós vamos ter a Selic em 15%. As empresas grandes estão entrando em recuperação judicial. As pequenas estão entrando em falência. As famílias estão se endividando como nunca. A inadimplência já atinge 70% das famílias brasileiras. Então, nós não estamos falando mais só de inflação. Nós estamos falando do lado perverso do controle da inflação, que é os juros elevados por muito tempo. E os juros elevados por muito tempo é causa da ineficiência do governo em entregar contas públicas equilibradas. Porque a dívida do governo já está quase, como eu disse, a relação dívida-PIB já está quase em 80% do PIB. Quanto maior é o nosso nível de endividamento, maior é a taxa de juros que os nossos credores exigem para nos financiarem. Então, nós estamos entrando lá em 2000 e Dilma. Nós podemos ver daqui há alguns meses, estamos falando que nós já estamos numa situação precária em 2025, depois da eleição, pela sede, pela fome de ganhar a eleição, não entregarão equilíbrio fiscal, entregarão populismo e o Brasil poderá ter uma situação extremamente grave em 2027 com uma crise econômica como aquela que nós vivemos em 2015 e 2016, que foi a maior da nossa história. Estão fazendo uma cortina de fumaça e não estão tratando daquilo que realmente interessa para que o país cresça de forma sustentável.
Ô, Berta Macaron, e aí? A aprovação do Lula se mantém? Muitas pessoas ali dando razão ao governo, como lidou ali com o tarifaço e tal. Como é que você analisa isso tudo? A pesquisa tem boas notícias e más notícias, não é? Entre as boas notícias para o governo Lula está o fato de que alguns de seus programas lançados este mês, como Gás do Povo, Luz para Todos, são programas recentes, eles são muito bem aprovados, têm um altíssimo índice de aprovação e um índice maior de desconhecimento, né? Então, há um potencial do governo para estar trabalhando essas questões. A má notícia para o governo, e isso eu acho que é também uma questão de comunicação, que o governo precisa talvez trabalhar melhor suas questões, é que quando você pergunta nessa pesquisa quais são as notícias, né, mais negativas que ouviu sobre o governo nos últimos tempos, é curioso a gente ver que inflação é a segunda notícia mais mencionada, né, nesse grupo. E é curioso porque se você pega os indicadores do IPCA, por exemplo, e eu até levantei, eles estão aqui comigo, de agosto, você vai ter, no geral, uma queda no IPCA, uma queda geral no índice inflacionário, sendo que nos itens de alimentação, habitação, artigos de residência, todos houve queda, mas houve alta nos índices de vestuário e saúde, não é? Portanto, há esses dois itens em que houve aumento da inflação em agosto, mas, por outro lado, há um sentimento, como a inflação é a segunda notícia mais indicada, negativa, que foi difundida, isso está influenciando esta avaliação. Deixa eu só parar antes de você falar, William Travassos, que a Cátia Pereira está chegando com a informação de uma operação importantíssima que está acontecendo nesse momento, não só aqui, me parece que não só aqui em Minas Gerais, em outros estados, mas em Minas Gerais é um foco. É isso, Cátia? Bom dia para você. É isso mesmo, Júnior Moreira, bom dia. E um diretor da ANM, a Agência Nacional de Mineração, está entre os presos em uma operação nesta manhã da Polícia Federal que apura um esquema bilionário de fraudes em licenças ambientais envolvendo 40 empresas. Ele ainda não teve o nome divulgado. O ex-deputado estadual João Alberto Paixão Lages também foi preso. A Polícia Federal cumpre 22 mandados de prisão e 79 de busca e apreensão em Belo Horizonte e em outras cidades mineiras. E a Justiça Federal pediu também o afastamento, veja bem, de Fernando Baliani da Silva, funcionário estadual da FEAM, que é a Fundação Estadual no Meio Ambiente, de Breno Esteves Lasmar, do Instituto Estadual de Florestas, e de Fernando Benício de Oliveira Paula, do Conselho Estadual de Política Ambiental, o COPAM. Outras informações na nossa programação e também nos nossos canais digitais. Obrigado, Cátia. Eduardo, a gente já estourou tudo, tinha de estourar, mas você quer 10 segundinhos. Ô, Assi, depois você rouba um minuto meu, 10 horas. Ô, Assi, essa te interessa. Eu falei aqui que o Centrão, que manda nesse país desde que a República foi instalada, tem como símbolo Lafayette Andrade da família Andrade, né? O Célio Ribeiro mandou eu corrigir aqui. Ô, gente, a família Andrade não está na política brasileira desde a República, não. É desde o século XVIII. E o primeiro deles, o José Bonifácio, é considerado patriarca da independência do Brasil. Esse é o Centrão, Júlio. Ponto final, nossa conversa de redação. Agora o Assir Antão. Bom dia para todo mundo. Tchau.